E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo dos gases. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um feixe molecular de oxigênio contendo 10 elevado a décima moléculas por centímetro cúbico e um valor médio de velocidade V igual a 500 metros por segundo incide sobre uma placa segundo um ângulo θ de 30 graus com a normal. Observe a figura ilustrada no quadro. Calcule a pressão exercida pelo feixe sobre a placa, supondo que as colisões são perfeitamente elásticas. Para resolver o exercício, vamos começar analisando a colisão de uma molécula do gás oxigênio com a parede do recipiente. Observe o quadro. Antes da colisão, essa molécula de massa mzinho possui um momento linear P0 orientado nessa direção e sentido, formando um ângulo θ com a reta normal à parede em questão. Como a colisão é perfeitamente elástica, após a colisão, o momento linear dessa molécula de massa mzinho se orienta desta forma, formando exatamente o mesmo ângulo θ com a reta normal à parede. E nós podemos afirmar também com toda segurança que o valor médio da velocidade V dessa molécula permanece inalterado. Ele vale 500 metros por segundo antes e depois da colisão. Sendo assim, vamos calcular, portanto, a variação do momento linear dessa molécula que colidiu com a parede do recipiente. Conforme sabemos, a variação do momento linear é uma variação vetorial. Nós temos o momento linear final menos o momento linear inicial. Logo, a variação do momento linear da molécula é igual ao momento linear final somado com o negativo do momento linear inicial. Vamos agora representar essa igualdade de forma vetorial. Observe o quadro. O momento linear final está orientado nessa direção e sentido, portanto, vamos representá-lo aqui no quadro. Já o negativo do momento linear inicial está orientado nessa direção e sentido. Portanto, aqui nós temos o negativo do momento linear inicial. O ângulo entre esses dois vetores é igual a 2θ. Muito bem? Então, observe a construção geométrica ilustrada no quadro. Agora, a variação do momento linear dessa molécula de massa mzinho é dada pela soma desses dois vetores. De acordo com a simetria apresentada no problema, as colisões são perfeitamente elásticas. Vemos pela regra do paralelogramo que a variação do momento linear da molécula de massa mzinho se orienta na horizontal e para a esquerda, conforme eu ilustro no quadro. Logo, para determinar o módulo da variação do momento linear P, eu vou recorrer à regra do paralelogramo. Sendo assim, a gente obtém que ΔP ao quadrado é igual a P quadrado mais P0 ao quadrado mais 2 vezes P vezes P0 vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores. Portanto, nós temos aí o cosseno de 2θ. Agora, como a colisão é perfeitamente elástica, o momento linear P e o momento linear P0, o módulo de cada um, possui exatamente o mesmo valor. Logo, ΔP ao quadrado é igual a P ao quadrado mais P0 ao quadrado, que é justamente P ao quadrado, mais 2 vezes P vezes P0, em que P0 é igual a P, vezes o cosseno de 60 graus. Logo, a variação do momento linear dessa molécula ao quadrado é igual. Perceba o seguinte, o cosseno de 60 graus é igual a meio. 2 vezes meio, 1. Portanto, nós temos P quadrado mais P quadrado mais P quadrado. Logo, 3 vezes P elevado ao quadrado. Consequentemente, a variação do momento linear dessa molécula de massa mzinho, devido à sua colisão elástica com a parede do recipiente, é igual ao momento linear P
vezes raiz de 3. Sendo assim, ΔP é igual a massa dessa molécula vezes o valor médio da velocidade V vezes a raiz quadrada de 3. Muito bem? Então, observe no quadro até aqui o resultado obtido e o pequeno cálculo realizado. A partir de agora, nós vamos nos concentrar na parede do recipiente. Perceba o seguinte, em módulo, devido a essa colisão, a variação do momento linear da molécula é igual à variação do momento linear da parede. Logo, eu posso escrever que a variação do momento linear da parede, devido a essa colisão com a molécula do gás oxigênio, em módulo é igual a M vezes o valor médio de V vezes a raiz quadrada de 3. Sendo assim, nós temos a partir de agora condições de calcular a força que age na parede devido à colisão de todas essas moléculas. Para fazer isso, eu vou recorrer à segunda lei de Newton. A força resultante que age na parede é dada pela variação do momento linear que ocorre num dado intervalo de tempo. Muito bem? A variação do momento linear é dada pelo número de colisões, que é justamente igual ao número de moléculas existentes, vezes a variação do momento linear da parede num dado intervalo de tempo. Muito bem? Agora, eu quero calcular a pressão exercida na parede devido a essas colisões. A pressão, que eu vou representar por PR, para que você não confunda com o momento linear P, essa pressão P é dada pela força que age na parede por unidade de área. Observe agora essa figura ilustrada no quadro. Sendo assim, a pressão é igual a, então nós temos FP é M vezes a variação do momento linear da parede devido a uma colisão sobre ΔT vezes a área A. Logo, a pressão na parede é igual. Mzinho é o número de moléculas por unidade de volume. Portanto, eu posso relacionar Mzinho com Mzão da seguinte forma. Então, observe o quadro. O número de moléculas por unidade de volume é igual ao número de moléculas pelo volume correspondente, que eu vou representar por V grande. V grande é o volume e Vzinho, que eu aqui ilustro, é a velocidade V. Logo, nós vamos obter que a pressão é igual a M grande, é o número de moléculas por unidade de volume, vezes o volume, vezes ΔP na parede devido a uma colisão. Então, nós temos a massa da molécula, vezes o valor médio da velocidade V, vezes a raiz quadrada de 3, tudo isso sobre o intervalo de tempo ΔT vezes a área A. Observe no quadro, portanto, a expressão obtida até aqui. Agora, para obter o volume V, basta observar essa figura ilustrada no quadro. Em um dado intervalo de tempo ΔT, o número de moléculas que colidem com a parede do recipiente é exatamente o número de moléculas contido num cilindro de área de base A e geratriz dada pelo valor médio da velocidade V vezes o tempo T. Eu não ilustrei a geratriz aqui em questão. Portanto, nós temos a área da base do cilindro, a geratriz, que é toda essa extensão, é o valor médio da velocidade V vezes o intervalo de tempo ΔT, e, portanto, a projeção da geratriz na direção horizontal nos fornece a altura do cilindro em questão. Logo, esse volume V, ele fica dado por, então nós temos a área da base A vezes essa altura, vezes a altura. Portanto, nós temos a área da base vezes a altura, ela é dada justamente pela geratriz módulo, valor médio de V, perdão, vezes ΔT, e agora eu vou projetar essa geratriz
na direção horizontal. Observe essa figura agora. A geratriz se encontra nessa direção e a altura se encontra nessa direção. Portanto, eu vou fazer vezes o cosseno de θ. Logo, a altura H é dada pelo comprimento da geratriz, dada pelo valor médio de V vezes ΔT, projetada na direção horizontal, portanto, vezes o cosseno de θ. Levando essa expressão na expressão acima, vemos que a pressão exercida na parede é igual a Nzinho vezes o volume, A, valor médio de V vezes ΔT, vezes o cosseno de θ, muito bem, vezes a massa, vezes o valor médio de V, vezes a raiz quadrada de 3. Tudo isso sobre ΔT vezes A. Eu posso simplificar ΔT vezes A, consequentemente, colocando aqui a expressão, nós temos que a pressão exercida na parede é igual a Nzinho que multiplica a massa da molécula do gás oxigênio, então Nzinho vezes M, vezes o valor médio de V ao quadrado, muito bem, vezes raiz de 3, vezes o cosseno de θ, o cosseno de 30 graus. Nós sabemos que o cosseno de θ é raiz de 3 sobre 2. Logo, nós temos aqui raiz de 3 sobre 2, vezes a raiz de 3, portanto, 3 sobre 2. Então, aqui aparece vezes 3, todo mundo dividido por 2. Ou, eu posso colocar ainda todo mundo vezes 1,5. Bom, vamos agora substituir os dados para que a gente possa calcular a pressão PR exercida na parede. Bom, nós temos aqui 10 elevado a décima moléculas por centímetro cúbico. Agora, 1 centímetro cúbico tem 10 elevado a menos 6 metro cúbico. Portanto, nós temos aqui 10 elevado a 16 moléculas por metro cúbico. E, portanto, 10 elevado a 16 moléculas por metro cúbico. Vezes a massa de cada molécula. Então, vamos lá. Gás oxigênio. 1 mol de moléculas tem 32 gramas, que corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas do gás. Então, uma molécula vai ter uma massa Mzinho. Então, reforçando, 32 gramas estão para 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Uma molécula está para uma massa Mzinho. Logo, nós vamos obter que a massa de uma molécula é 32 gramas em quilo. 32 vezes 10 elevado a menos 3 kg sobre 6 vezes 10 elevado a 23. Então, essa é a massa de uma molécula do gás oxigênio. Vezes o valor médio de V elevado ao quadrado. Então, aqui nós temos 5 vezes 10 ao quadrado. Elevando esse número ao quadrado, 25 vezes 10 elevado à quarta, vezes 1,5. Portanto, vezes 3 sobre 2. Efetuando esse cálculo, você vai encontrar, nós temos aqui aproximadamente 2 vezes 10 elevado a menos 4 Pascal. 2 vezes 10 elevado a menos 4 Pascal. Ou seja, 2 vezes 10 elevado a menos 4 Newton por metro quadrado. Observe no quadro, portanto, uma última vez, os resultados obtidos, toda a análise realizada. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.